Olá, tudo bem? Finalmente criei coragem de vir aqui contar minha história. É uma história muito difícil que chega até ser inacreditável. É difícil para mim ter que contar tudo, mas quero que as pessoas saibam que, por mais que tenhamos momentos difíceis, podemos ir vencendo com garra, pois somos fortes sim. Meus amores, eu quero alertar, antes de eu começar a ler toda essa carta, que contém alguns gatilhos. A carta está bem pesada, envolve abuso e outras coisas. Então, por favor, se esse tipo de história te faz mal, eu agradeço pelo apoio diário, mas eu recomendo que você pule esse vídeo, tá bom, meus amores? Fica o alerta, porque a história está bem pesada mesmo. Eu só estou trazendo essa carta aqui realmente pelo alerta importante que ela contém, mas está sendo difícil para mim. Isso eu posso garantir. Mas vamos para a história. Me chamo Rosa, tenho 24 anos e vou começar contando a minha história desde a minha infância. Eu tive uma vida cheia de abusos e traumas. Dizem que quando acontece algo em nossa vida que chama nossa atenção, é difícil de esquecer. Pois é, venho de uma família muito desestruturada. Minha mãe teve 17 filhos, sendo eu uma das mais novas. Minha mãe foi casada com o pai dos meus irmãos, depois separou dele e teve a mim e mais 2 filhos com meu pai. Detalhe: meu pai era sobrinho do pai dos meus irmãos. Espero que estejam entendendo, pois é confuso mesmo. O primeiro episódio traumático que eu vivi foi quando eu tinha 3 aninhos. Me lembro que um dos meus irmãos me levou para trás da nossa casa e abusou de mim. Ele não chegou a penetrar, pois eu era muito pequena. Nesse dia, a minha mãe tinha saído, meu pai estava trabalhando e minhas irmãs ficaram cuidando de mim e de meus irmãos mais novos. Esse irmão que abusou de mim, eu vou chamar de demônio. Ele pediu para minhas irmãs pegar algo na casa do vizinho só para poder ficar sozinho comigo e abusar sexualmente de mim. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia o que ele estava fazendo, e quando minhas irmãs voltaram, contei tudo, e elas olharam minha parte íntima, viram que estava suja, mas também não falaram nada. Nessa época, nós passávamos muita fome, era uma vida bem difícil. Depois, eu fui abusada pelo pai dos meus irmãos. Lembro que quando meu pai saía para trabalhar, o pai dos meus irmãos sempre dormia na minha casa. Dizia ele que ia visitar os filhos e minha mãe não falava nada. E assim, dormimos todo mundo junto no chão da sala, pois não havia camas para todos. E esse homem nojento aproveitava a noite para abusar de mim. Ele fazia sexo oral, não penetrava, talvez porque eu ainda era muito pequena. Quando lembro disso tudo, sinto muito nojo. Ele fazia tudo isso sempre que dormia na minha casa. Foram muitas e muitas vezes. Eu contei para as minhas irmãs e juntas contamos para minha mãe, mas minha mãe não tinha coragem de contar tudo para o meu pai. Meu pai era um homem muito bravo e difícil de lidar. Ele era muito trabalhador, saía de madrugada para trabalhar, passava a semana fora para trazer alimento para nossa casa, mesmo não sendo o suficiente, pois ele criava não só os filhos dele, mas também os filhos que eram daquele monstro. Quando eu nasci,
Eu já tinha irmãos adultos e adolescentes. Bastava minha mãe ter um filho que ela engravidava de outro novamente. Eu sofri muito. Nem roupas nós tínhamos para irmos à escola. Lembro que quando ganhei uma mochila, já com os meus 12 anos, fiquei tão feliz. Nunca tinha possuído uma na vida. Uma grande pobreza era a nossa vida. Sou de uma certa religião evangélica, não vou falar o nome, pois não é o caso. Mas quando nasci, minha mãe já era dessa religião e até hoje ainda frequenta. Voltando aos abusos, isso só parou quando meu pai, uma vez, expulsou esse homem de nossa casa, o pai dos meus irmãos. Daí, nunca mais ele foi lá. E isso eu tinha uns 10 anos. Lembrando que eu não tinha coragem de contar para mais pessoas e os abusos continuavam. Não entendo por que minha mãe não me colocava para dormir em outro lugar. Sempre me senti rejeitada por todos, no colégio, na igreja, em qualquer lugar que eu fosse, eu me sentia rejeitada. Sem contar o tanto que meu pai me batia. Ele era muito bravo, batia em nós por tudo, mas eu amava tanto ele. Também tive alguns momentos felizes com uma amiga que morava na minha rua. Gosto muito dela até hoje. Um dia aconteceu uma coisa terrível. Eu já tinha 16 anos. Meus irmãos estavam bebendo e usando drogas. E em uma noite, não sei exatamente como foi o ocorrido, mas um deles matou um homem. E esse quem cometeu o crime, vou chamar de Mauro. Era o filho que meu pai mais gostava. Não era filho dele de sangue, mas ele considerava como se fosse. Então, começou o inferno, se é que posso dizer que começou. Meu pai deu cobertura para o Mauro fugir. Então ele ficou na casa de uma irmã minha que morava em outra cidade. Só que passou um tempo e ele voltou para minha casa novamente. Mas ele já não era o mesmo. Ele batia na gente e eu detestava e morria de medo dele. Tinha medo dele fazer algo contra nós. Teve uma noite que ele ficou bebendo no quintal. Nessa época, meu pai já tinha feito outra casa. Não era mais a que eu morava quando criança. Essa casa já tinha 2 quartos, era uma casinha de madeira. Meu pai trancava a porta do quarto dele e ia dormir com a minha mãe. E os filhos, que ainda moravam com a minha mãe, dormiam todos no mesmo quarto. No caso, eu e os meus irmãos. Pois então, eu cheguei da igreja e fui dormir. E o Mauro e um outro irmão ficaram bebendo no quintal. Nesse dia, lembro que acordei com ele, o assassino, tentando tirar minha calcinha e pegando em mim. Fiquei tão chocada. Não bastava o que passei na minha infância inteira. Achei que tudo isso tinha passado. Fiquei tão mal, chorei tanto. Logo levantei e vesti uma calça jeans. Daí então fiquei torcendo para ele ser preso. Uma certa vez a polícia invadiu minha casa, pois houve uma denúncia, mas eles não conseguiram encontrar esse criminoso, pois atrás da minha casa tinha uma área de mata e ele fugiu. Parece até história de filme, mas lembro de tudo como se fosse hoje. É horrível lembrar de tudo isso. Só queria que essas lembranças sumissem da minha cabeça. Fiquei tão feliz quando Mauro fugiu, mas não demorou dias, ele voltou. Então,
essa parte que vou contar agora é muito triste também. Lembra aquele irmão que abusou de mim quando eu tinha 3 aninhos? Ele se separou da mulher e veio morar na casa da minha mãe também. Eu não falei, mas esse era um dos meus irmãos que estavam bebendo no dia que o outro tirou a vida daquele homem. O Mauro tinha uma rixa com esse meu irmão, pois quando a polícia invadiu a nossa casa naquele dia, ele pensou que fosse ele que tinha o denunciado. Era um domingo de manhã e eu estava me arrumando para ir para o culto de jovens quando eu ouvi um tiro no quintal. O Mauro matou o próprio irmão. Todos nós ficamos muito abalados. No próprio instante que ele tinha feito isso, ele fugiu correndo novamente pela mata. Minha mãe ficou desesperada. Não tem como descrever esse momento. Fizemos o velório dele e o outro estava foragido, até que o Mário decidiu se entregar à polícia. Ele foi preso. Meu pai ficou destruído, mas mesmo assim fomos tentando levar a vida. Minha mãe sempre visitava o Mauro na prisão e, em um certo dia, recebemos uma notícia de que ele havia se suicidado na cadeia. Foi outro baque para nossa família e um alívio para mim, confesso. Meu pai quase morreu de tanta tristeza. Lembro bem o ano que tudo isso aconteceu. Foi em 2013, mas não recordo as datas exatas. 3 anos depois disso tudo, a minha mãe foi embora de casa. Meu pai ficou tão triste, mas também, desde que aconteceu tudo isso na nossa família, ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele sofreu demais pelas mortes dos meus irmãos e, com isso, o meu pai também tirou a própria vida. Não gosto nem de lembrar. Parece uma história mentirosa, né? Mas quem me dera que tudo isso fosse mentira. Quem dera eu nunca tivesse passado por todo esse pesadelo. Fui eu quem encontrei meu pai morto, pendurado naquela maldita corda. Meu pai era tão novo, tinha 59 anos. Não entendo como a vida foi tão cruel conosco. Em janeiro do ano de 2023, fez 3 anos que o meu pai se foi. Eu casei, ainda moramos na mesma cidade, tenho muita vontade de morar em outro lugar, mas não quero deixar minha mãe aqui. Apesar de tudo, eu a amo muito e não a culpo por nada. Hoje eu tento ser feliz da melhor forma que eu consigo. Hoje já tenho minha casa própria, sou casada e meu marido é um homem maravilhoso. Eu poderia ser uma pessoa muito revoltada, mas não sou. Agradeço a Deus pela minha vida. O que eu quero dizer para vocês é: não desistam. A vida, às vezes, não é fácil, mas não podemos desistir. Hoje eu sei o meu valor. Não vou dizer que eu estou totalmente curada, até porque eu ainda nem fui a um psicólogo, mas quero ir. Tem dias que a tristeza bate sim. Daí eu luto com garra para encontrar felicidade. Moro numa cidadezinha muito pequena e sei que preciso ir embora daqui para seguir com os meus sonhos. Ainda irei sim, se Deus quiser, se Deus permitir. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você compartilhar essa história que é
tão difícil e que dói tanto ainda aqui com a gente, tá bom? Você disse para mim que uma certa vez tentou enviar essa história para algum outro canal, mas a história, pelo teor, foi barrada e hoje essa história não se encontra em nenhum outro lugar na internet. Foi o que você me disse quando você respondeu para mim os questionários, correto? Tem um tempo que eu recebi essa sua história, uma história muito difícil, muito pesada, com alguns gatilhos terríveis. E eu posso dizer para você, meu amor, você é uma guerreira. Só Deus mesmo para te dar forças diante de tudo que você viveu, meu Deus, desde os seus 3 aninhos. Senhor, dentro da própria família, você viveu um verdadeiro inferno, traumas e mais traumas. E pessoas hoje se encontram no fundo do poço por situações similares ou até inferior a essa sua. E você se apegou a Deus, é uma pessoa que não guarda mágoas, segue bem, tenta ser feliz, casou, tem a sua casa e tem os seus sonhos. Não é fácil, meu amor, e tudo isso sem nunca ter feito uma terapia. Você ainda não conseguiu realizar uma consulta com um profissional, com um psicólogo. Você necessita, eu acho importante, você deseja, e eu espero muito que você consiga. E eu desejo, meu amor, que você realmente seja muito feliz. Você tem um coração incrível, minha linda. É uma pessoa abençoada, é um ser de luz. Que bom que hoje você tem um parceiro ao seu lado, que é alguém que te trata bem, é alguém que está trilhando um caminho do amor com você. Que Deus abençoe seu casamento e que todas essas lembranças terríveis, que sim, infelizmente, são reais, você gostaria que não fosse, mas precisamos parar de romantizar. Eu trago algumas histórias aqui e pessoas chegam a duvidar que sejam verdadeiras, porque tem muita dor, é traumatizante, tem muito horror. Mas, gente, precisamos colocar os pés no chão, sair da caixinha e entender que por mais que a gente viva uma realidade com certos privilégios, muitas pessoas enfrentam o que a nossa amiga, essa amiga da carta, enfrentou. A realidade lá fora é difícil. Temos que agradecer a Deus todos os dias por vivermos bem e em paz. Mas essa realidade não são para todos. Eu me deparo com esse tipo de história e eu fico péssima, eu fico triste, eu fico horrorizada. E eu gostaria que não fosse verdade. Eu gostaria de não receber esses e-mails e me deparar com essas linhas de terror. Eu jamais traria aqui uma carta dessa que não fosse confirmada para mim, que é verdade. Infelizmente é real. E fica mais esse alerta para pais e mães. Abusos acontecem diariamente dentro de casas, de famílias brasileiras e fora, mundo afora também. Mas tratando do Brasil, é algo que eu me deparo diariamente. A gente pensa que não desconfiamos de ninguém. Ah, porque é família, porque é irmão, porque é pai, porque é tio. Por favor, gente, não tirem o olho das suas crianças. Imagina quanta coisa essa nossa amiga passou que poderia ter sido evitada. Quantas coisas. É de doer. Eu fico até sem palavras, minha linda, porque tudo que eu queria agora era te dar um abraço, dizer que você é uma mulher de muita fibra, que merece tudo de melhor. E eu digo, minha linda, eu desejo que todos os seus sonhos, projetos e desejos se realizem. Que você consiga realizar esse sonho de ir embora desse lugar que tanto te adoeceu.
Que você aí viva mundo afora, que você consiga encontrar a verdadeira felicidade, que se cure por completo, que cuide de você, do seu interior, da sua saúde mental, e que você consiga virar essa página e escrever uma nova história. Eu sinto muito por tudo, ninguém devia passar por esse tipo de coisa, mas infelizmente você é mais uma vítima. Sinta-se abraçada e acolhida por mim e por todos do canal. Gratidão por compartilhar. Fica bem, fica em paz, Deus te abençoe, minha linda. E conta com a gente, tá bom? Um super beijo. E vocês, amigos e amigas do canal, que história difícil, hein? Que história que dói, que destrói a gente. O que é que vocês têm a dizer para nossa amiga? Deixe aqui nos comentários, ela vai adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.